Olá, hoje é sexta-feira, 3 de junho. Os atendimentos no Cais Boqueirão de Passo Fundo depois da reforma no espaço. A expectativa agora é que sejam atendidas por mês mais de 5.000 pessoas. O que você pode entender por analfabetismo político? A gente vai falar sobre este assunto na edição de hoje. Para você que está decidindo qual profissão seguir, vamos mostrar exemplos nas áreas da engenharia ambiental e do jornalismo. Hoje tem dica de cinema para o seu fim de semana e ainda no quadro Acorde, 4 professores aqui da UPF que publicaram uma obra baseada em uma série televisiva que trata do sistema político americano. O canal de notícias está começando, então fique com a gente porque você sabe, né? Aqui encontra mais conteúdo. Em Passo Fundo, o Cais do Boqueirão passou por uma reforma. Este mês voltaram os atendimentos ao público, um serviço que espera atender mais de 5.000 pessoas por mês. Inaugurado em 2013, o Cais Boqueirão está de cara nova. As instalações foram renovadas com a proposta de oferecer melhor atendimento para os 50.000 moradores dos bairros de Integração. O cais tem capacidade para atender até 5.000 pessoas. O cais ficou em reforma em torno de 90 dias. Nós fizemos as melhorias de estrutura, não foi feito aumento. Nós arrumamos o telhado, pintura, trocamos o piso, resolvemos algumas infiltrações, fizemos as adequações necessárias. A comunidade vinha nos pedindo melhoria do espaço físico e também para melhorar o atendimento dos próprios funcionários, né, que eles possam atender a população com qualidade. A Emerita veio ao posto para agendar uma consulta médica. Ela gostou das mudanças. Bom, achei que está tudo muito bem perfeitinho. A gente consulta sempre aqui, né, então... Agora, nesses dias que estava afastado, eu estava indo no outro cais, né? Então, como eu voltei com os exames para marcar aqui, que é mais perto de casa. Já a Marilene veio buscar medicamentos. Ela também aprovou as novas instalações que comportam 20 servidores públicos e 10 médicos. Muito bom. Está melhor do que antes e bastante, melhorou muito mesmo. Fiquei até surpresa quando entrei ali, que está tudo diferente, tudo bonitinho, pintadinho, arrumadinho. Muito bom mesmo. Os atendimentos eles são agendados, as pessoas vêm aqui e fazem os agendamentos. A gente tem farmácia, tem serviço de dentista, clínico geral, pediatra e ginecologista. E futuramente nós vamos ter o serviço de cardiologia. O investimento na obra foi de cerca de R$300 mil e envolve recursos da parceria entre a Prefeitura de Passo Fundo com a UPF, pelo programa Pró Saúde. Frequentes escândalos políticos têm levado a economia do Brasil para baixo. O país vive uma crise de confiança. Esse assunto foi discutido na UPF nesta semana e a jornalista Isadora Guerra tem outras informações. Nós brasileiros temos muito a enfrentar nos próximos meses, já que o país está passando por uma grave crise política e econômica. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o deputado estadual e também cientista político Marcel Van Hatten. Marcel, qual é a tendência agora depois do impeachment? Olha, é bom lembrar que o impeachment ainda não terminou esse processo, né? O Senado ainda vai fazer o julgamento, mas ao que tudo indica, a presidente Dilma, que foi afastada, vai ser confirmado seu impeachment aí pelo mês de agosto. A tendência é de melhora, sem dúvida nenhuma, porque a gente já percebeu que os mercados, eles reagiram muito bem, mas sobretudo a população brasileira, que pedia a troca de governo, que foi às ruas aos milhões e que tem dado um voto de confiança nesse período, apesar de que obviamente nós não temos a melhor classe política que nós poderíamos desejar, mas felizmente, creio eu, as notícias serão boas aí daqui para frente. Vai ter um período de grave crise ainda econômica, a gente sabe que vai ser assim, mas com esforço de todos acredito que vamos conseguir superar isso. E essa crise política e econômica tem data marcada para acabar ou ainda não?
Não tem data marcada para terminar, mas ela, sem dúvida nenhuma, vai depender, a resolução dela vai depender muito do esforço de todo mundo, né? Não é uma questão partidária nesse momento. O brasileiro precisa ter a noção, e creio que todos nós temos nesse momento, de que tudo o que está acontecendo agora foi um pouco fruto também da omissão de cada brasileiro, que se afastou da política, que se afastou da vida em sociedade e que, de fato, acordou nesses últimos meses. Então, acredito que, apesar de não ter data para terminar, essa crise política e crise econômica, sim, vão ter fim aí adiante com o envolvimento de todos os brasileiros. Obrigada, Marcel. Nós conversamos então com o Marcel Van Hatten, que é deputado estadual e também cientista político. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Isa. E a gente segue, de certa forma, falando sobre esse assunto. Debater o analfabetismo político é o tema da 12ª edição do evento O que a Filosofia tem a dizer sobre. O encontro vai ser na próxima segunda-feira, no Centro de Eventos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui no Campus 1 da UPF. Quem vai antecipar um pouco dessa discussão é o professor Andrei Lodea, que está com a gente aqui, professor que está com a gente aqui no canal de notícias. Ele é doutor em filosofia, fez seus estudos com ênfase na ética e na filosofia política. Professor, seja bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Thaís. A gente quer entender primeiro essa expressão analfabetismo político. O que é que a gente pode entender por esse termo? A primeira questão nessa ideia do analfabetismo é aquela pessoa que não sabe, que não entende, que não vê que todo o processo político depende das suas decisões também, né? Então é aquela pessoa que não consegue separar o aspecto privado do aspecto público, né? Então nós temos essa concepção mais semântica, talvez, da palavra nesse sentido, né? Aquela pessoa que não é consciente sobre as decisões, aquilo que acontece na sua vida é fruto das decisões políticas, né? E comumente nós associamos a um poema do dramaturgo alemão, o Bertolt Brecht, né? Sobre um analfabeto político, né? Que ele não participa da vida política e acha que a esfera privada deve ser refletida na sua esfera pública, o que é uma questão bem importante da gente saber, né, sobre isso. Tem uma frase bem popular que diz assim, professor, que é bom você gostar de política, porque se você não gosta, você vai ser governado por alguém que gosta. E aí nós temos sérios riscos implicando aí nessa decisão. No sentido comum, o aspecto da política não é somente fazer política dos profissionais da política, né? Mas nós, enquanto cidadãos, nós temos esse papel a desempenhar, né? Que nós termos um cuidado com aquilo que é público, né? Com aquilo que que pertence a um bem coletivo, que é a nossa sociedade, né? E que pertence, que depois disso retorna para nós também, né? Para nossa família, para nossa cidade. Né? Agora, a gente não está falando de partido aqui, professor. A gente está falando de conhecer o sistema político, estudar e aí sim, a partir daí, tomar a sua própria opinião. Até porque a ideia de você participar de um partido político não te deixa de ser um analfabeto político. Né? Muitas vezes a ideologia ela cega o processo de você entender o que é a política, o que é fazer a política, o que é participar dela. E dentro da filosofia nós temos um aspecto histórico lá dos gregos, né? Que era a ideia de que nós somos um animal político. Bom, professora, a gente foi às ruas também para tentar descobrir o que é que as pessoas entendem, o que elas sabem sobre o que é um analfabeto político. Vamos ver então. O que você entende por analfabetismo político? É difícil dizer, mas na questão deles não saberem... não entender o lado do povo, entendeu? Pessoa que não entende de política? Acho que se baseia no senso comum para falar sobre política. Leitor de manchete, quem sabe? Político? Isso. Não sei. Uma pessoa que não entende muito sobre política. O eleitorado é analfabeto, né? Não entende política, elege esses ladrão aí tu já viu, né? Acho que é a ignorância dentro da política, né? No acompanhamento, no entendimento do que é política. Eu acho que as pessoas que não têm acesso, muitas vezes depende do acesso à política, ao que está acontecendo, seja pela internet ou pela TV, e alguns que têm acesso e ainda assim não compreendem o que está acontecendo no mundo e no Brasil, principalmente.
E a gente segue conversando aqui no estúdio com o professor Andrei. De uma forma geral, a população parece, ao menos essa amostragem que a gente fez nas ruas, entender o que é a expressão analfabetismo político. Eu acho que a ideia da palavra ou a expressão em si, as pessoas compreendem. Talvez é que numa grande parcela as pessoas não são conscientes do seu próprio analfabetismo. E a gente poderia citar, por exemplo, na fala que a gente vai fazer na segunda-feira, a gente vai ter várias expectativas nesse sentido, quer dizer, há vários tipos de analfabetos políticos, né? Então, o processo da gente tomar a consciência é o principal definidor da gente deixar de ser, né? Então, uma das questões que eu vejo é o sentido de que hoje vivemos um desconforto político e ético, né? E as pessoas que não têm esse desconforto político e ético podem se aproximar de um analfabetismo político. Ou seja, ainda que estejam participando de um partido, seja ele qual for. Mas essa é a questão principal. Participar de uma ideologia partidária não diz que a pessoa deixa de ser analfabeto político. Professor, de uma maneira geral, a gente entende a população brasileira, e em grande parte, como uma população analfabeta politicamente? Eu acho que não dá para fazer essa leitura talvez apenas do Brasil, mas da população mundial como um todo, né? Eu acho que não é um aspecto só do Brasil, essas questões de crise de política, essa questão de crise ética, não é somente brasileira, mas da humanidade em si, né? As pessoas entendem pouco alguns conceitos, como principalmente as questões de direitos humanos, né, que basicamente as pessoas tratam essa ideia como sendo aquilo que beneficia determinado grupo de pessoas, e não é isso, né? Então, a esfera da política, ou no sentido do Brasil, eu acho que sim, há uma grande parte da população que é analfabeta política, né? E a gente tem que ter bastante cuidado para não cair nessa armadilha. Professor, bem rapidinho para a gente reforçar o convite do encontro dessa discussão. Isso aqui é só o início de uma discussão que segue na segunda-feira. Então, será feita uma discussão com o foco em tentar ouvir as pessoas também a respeito do que elas entendem, como vocês fizeram a enquete, né? Então, que as pessoas venham ouvir um pouco do que a filosofia tem a dizer a respeito desse tema, e sem ter uma expectativa partidária ou ideológica, no sentido da nossa fala, juntamente com o professor Francisco Fianco, né? Então, nós vamos conduzir os trabalhos da noite de segunda-feira. No auditório do IFCH, às 7h30 da noite. Isso. Professor, muito obrigada. Obrigado, bom final de semana. Agradeço. Obrigada. Obrigado. Bom, as inscrições para o vestibular de inverno seguem até segunda-feira. E para você que quer conhecer um pouco mais do mercado de trabalho, especialmente aqui na nossa região, nós vamos agora mostrar mais uma história de sucesso. O exemplo de hoje é da área da comunicação. Eu sempre gostei de televisão e lá no ensino médio decidi então fazer jornalismo. Foi dentro da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Passo Fundo que eu tive a certeza que essa era a área do jornalismo que eu queria seguir, a área televisiva. Produtores estão investindo no plantio de uva no oeste do estado. Eu comecei a trabalhar como repórter na TV Câmara da Câmara de Vereadores aí de Passo Fundo. Comecei na reportagem e depois eu já estava como editora-chefe e apresentadora do Jornal da Câmara. Fui para a RBS TV, aí de Passo Fundo também, trabalhei como repórter e um tempinho depois voltei para a UPF, mas como funcionária da UPF TV. Na UPF TV eu pude fazer um jornalismo um pouco diferente, um jornalismo mais social, um jornalismo mais comunitário. E foi até através das matérias que eu fiz na UPF TV, mais comunitárias e mais sociais, até matérias na jornada de literatura, que eu fui chamada para trabalhar aqui na Band Santa Catarina. Cheguei aqui em Santa Catarina trabalhando em Criciúma, no sul do estado, como repórter, fiquei lá por um ano e logo depois fui transferida aqui para Florianópolis. Cheguei fazendo reportagens, mas já apresentei os principais telejornais aqui da emissora. Durante todo o ano passado eu apresentei um programa estilo revista eletrônica que misturava jornalismo e entretenimento e neste ano estou de volta na reportagem, faço aí as matérias dos telejornais aqui local e também do nacional. E aí já se passaram 11 anos desde que eu me formei em jornalismo na UPF e hoje eu tenho a certeza de que eu fiz a escolha certa porque eu amo a minha profissão e eu amo jornalismo. Depois do intervalo, a gente fala sobre outra área profissional, a área da engenharia ambiental. E ainda no quadro Acorde, uma obra de professores da UPF baseada em uma série televisiva que trata do sistema político americano. Nós já voltamos.